Olá, obrigado você que está acompanhando mais uma edição do nosso Jornal ACN. Agradeço mais uma vez você por estar com a gente nos nossos perfis no Facebook. Lá no Facebook também temos a página do Cubo Notícias. Você pode seguir, acompanhar a gente, receber as últimas informações sempre. Quando você está seguindo a gente, já chega aí na sua timeline da sua rede social, do seu Facebook. Tem também o Instagram, tem a Rede X, o antigo Twitter, tem o canal do YouTube e o nosso site, o site do Cubo Notícias, sempre com tudo que a gente publica nas nossas redes sociais, está lá no nosso site. As edições do Jornal ACN também estão lá no nosso site. E hoje já é dia 14 de agosto, já estamos no mês, no meio do mês de agosto, né? Já estamos aí há pouco mais de 3 meses e meio do final do ano, né? Nem isso. Então, o ano está passando depressa, com muitos fatos, com muitos acontecimentos, e grande parte destes fatos, acontecimentos, você confere aqui com a gente. E vamos começando o Jornal ACN de hoje, destacando para você a previsão do tempo para os próximos dias aqui na cidade de Porangaba e municípios vizinhos. Gente, hoje, sexta-feira, um dia muito diferente do que a gente registrou na semana passada, por exemplo, né? Até o final da semana passada, dias frios, chuvosos, úmidos, vento, né? Aquele ventinho. A semana começou com aquele ventinho chato, né? Um vento aí persistente durante todo o dia, pelo menos até a tarde de quarta-feira, aquele vento soprando, deixando os dias um pouco mais frios. Porém, aquela frente fria da semana passada, que chegou no começo dessa semana, passou, foi embora, e o que nos sobra é o tal do veranico, que são dias sequenciais de calor acima da média, podendo chegar a 7 graus acima da média em algumas localidades, como na nossa região. Você vê aí na tela, ó. Hoje, sexta-feira, a gente já tem calor, o dia começou com um pouquinho de nevoeiro, pouquinho em algumas localidades aqui da cidade. Começamos o dia, não estava frio, 16 graus, fresquinho. E agora à tarde, começo dessa tarde, a gente já está sentindo calor. A mesma coisa vai ser amanhã. Amanhã o dia começa limpo, com sol, dia ensolarado. Algumas nuvens no período da tarde, né? Se tiver período de tempo nublado, vai ser muito rápido, muito pouco. Vai ter uma nebulosidade, mas não é uma nebulosidade densa. Teremos uma noite também com poucas nuvens e sensação de calor. É só sensação, né, gente? Igual a Miriam Leitão. A Miriam Leitão falou lá na Globo, a coisa tá cara, os produtos estão caros no supermercado. Não, é só a sensação. O governo está dizendo que está tudo barato. Essa foi boa. Mas é só sensação, viu, gente? Sensação. Sensação com 28 graus de máxima, mínima de 15. Vai ter sensação também no domingo. Essa vai virar moda, a sensação, né? É igual o sabor energético. Agora é sensação. Sensação de que tá caro. Então, sensação de que vai fazer calor no domingo. Domingo ensolarado, com pouca nebulosidade a partir da tarde, poucas nuvens e o predomínio de sol no domingo. Possibilidade de amanhecer com nebulosidade, com um pouquinho de nevoeiro em algumas localidades, tá? E a sensação é sensação mesmo, 30 graus, amanhã temperatura máxima, aliás, domingo, depois de amanhã, 30 graus a máxima, mínima de 15. Vai ter sensação de calor também na segunda-feira. Segunda-feira ensolarada também, com um pouco de nebulosidade no período da tarde, à noite algumas nuvens, mas não tem chances de chuva também na segunda-feira. E a sensação vai ser aquela sensação, hein? 31 graus de máxima, mínima de 16. Mesma coisa na terça-feira.
A terça-feira será com sensação de calor, sensação de sol, sensação de pouca nebulosidade, sensação de noite de tempo aberto, tempo limpo. E sensação de mínima que também não vai ser tão baixa não, 17 graus e a máxima de 31. Quarta-feira a sensação continua. É só uma sensação, tá, gente? Não é que vai estar calor. O governo vai falar que está frio, mas você vai sentir a sensação de calor. Sensação de sol, sensação de tempo aberto, sem nuvens, de céu de brigadeiro. Sensação de noite também, de tempo limpo, com poucas nuvens. E sensação de 31 graus de máxima e mínima de 16. Na quinta-feira você vai ter a sensação de que terá um pouco mais de nuvens no céu. A nebulosidade aumenta, principalmente no final da manhã. As nuvens se tornam um pouco mais presentes, mas não tão densas, não vai trazer chuva. Apesar disso, deve ter um ventinho aí soprando na quinta-feira, mas é aquele vento com sensação de vento quente, sabe? E 31 graus de máxima, mínima de 15 na quinta-feira, e não deve chover também. Então será uma semana com sensação de calor e sem chuva. Previsão do tempo. Oferecimento. Estância Torre de Pedra Hotel Fazenda. Está precisando de um descanso? Então venha para a Estância Torre de Pedra Hotel Fazenda. Aqui você encontra conforto, atendimento de excelência e toda a tranquilidade da natureza para viver momentos inesquecíveis com a família. Aproveite nossos chalés à beira do lago. O exclusivo Chalé Spa. A suíte Oasis com banheira de hidromassagem. Além de restaurante, piscinas aquecidas e ao ar livre, salão de jogos e campos esportivos. Também oferecemos pacotes especiais para retiros de igrejas, encontros de casais e eventos corporativos. Faça já sua reserva pelo telefone ou WhatsApp 15 3500 8476. Estância Torre de Pedra Hotel Fazenda, na rodovia Castelo Branco, quilômetro 167, em Porangaba. É isso, gente. Vamos iniciando o nosso noticiário regional, as notícias do interior de São Paulo. Gente, esse negócio da sensação essa semana foi, olha, é o meme do século, gente. Saíram os números da economia brasileira dizendo que neste mês nós tivemos... para quem não sabe, depois você procura na internet, só para explicar a brincadeira agora da previsão do tempo, saíram os números essa semana, né, da economia brasileira, onde foi apontada uma diminuição da inflação, da meta de inflação. E daí, lá na Globo News, o jornalista estava conversando com aquela colunista, famosa colunista Miriam Leitão, e ele perguntou, mas Miriam, os números dizem que os preços estão diminuindo, está tendo redução na inflação, mas a gente sente que o preço está caro. Daí a Miriam Leitão falou, olha, não é. Os números mostram que os preços realmente diminuíram, mas a gente tem a sensação que está caro, mas é só a sensação que está caro. Você vai no supermercado, né? Você compra 1 quilo de carne por 40 conto, 1 quilo de carne 40 reais, mas não tá caro não, viu, meu amigo, minha amiga? É sensação. Vai tomar no... Segundo a Miriam Leitão. Bom, eu sei que não tem nada a ver com o assunto de agora, mas o tático ostensivo rodoviário da Polícia Militar do Estado de São Paulo teve a sensação de que um veículo GM Onix estava transportando drogas, e não é que a sensação estava certa? Um homem foi preso por tráfico de drogas na manhã de ontem, durante uma operação na rodovia Castelo Branco, ali na altura de Itatinga, próximo ao pedágio. Os policiais do TOR tiveram a sensação de que deveriam suspeitar do veículo Chevrolet Onix no quilômetro 208 e perceberam, assim que o veículo parou e começaram algumas vistorias, perceberam que tinha um forte odor, não, fedor de maconha. É fedor, não é odor.
Fedor de maconha vindo ali da região das portas traseiras. Os policiais iniciaram então uma vistoria mais detalhada e retiraram os forros das portas e encontraram 157 tabletes de haxixe escondidos no veículo, totalizando 16.320 quilos da droga. É sério? Não, 16 quilos 320 gramas. No texto aqui escreveram quilos no final do 320, então dá a impressão de que é 16.320 quilos. Não, é 16 quilos 320 gramas que foram encontrados da droga dentro do carro. Já pensou 16 mil quilos dentro de um Onix? É impossível, ainda mais na porta. Então foi um erro de redação aqui. A matéria a gente pegou lá do site Notícias Botucatu, tem esse errinho aqui, mas enfim. A ação contou com o apoio da equipe do FICO e também do 14º Batalhão Especial de Polícia, da Polícia Militar aqui do estado de São Paulo. O motorista foi preso, foi encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil de Itatinga, onde foram tomadas as providências cabíveis. Bom, gente, continuando as nossas notícias aqui do interior de São Paulo, mais um acidente, mais uma colisão de veículos. Essa foi uma colisão lateral entre um ônibus e olha a imagem aí, ó. Feia, hein? Batida lateral entre um ônibus e um caminhão e provocou a interdição parcial do quilômetro 212 da rodovia Transbrasiliana, que é a BR-153. Foi ontem de manhã também em Marília. Segundo as informações da Polícia Rodoviária Federal, que foi acionada por volta das 6h30 da manhã, a ocorrência aconteceu no sentido Guaimbê. É um município que faz ali divisa com a região de Marília. Eles estavam saindo, né, daquela região, indo até Guaimbê, sentido Guaimbê a Marília. Aí as equipes também de serviço de atendimento móvel de urgência do SAMU foram acionadas para atender o acidente. Isso porque haviam muitos feridos. Ao todo, 7 vítimas foram encaminhadas para o Hospital das Clínicas. E todos em estado considerado estável. Apesar da imagem grave que a gente está vendo aí, uma imagem feia, né, que foi registrada pelo G1 da TV Tem, apesar dessa imagem alarmante, não teve ninguém em estado grave, graças a Deus. 3 das pessoas ficaram na sala vermelha, outras 3 na sala amarela e uma pessoa já teve até alta. Todos os trabalhadores rurais com idade média de 50 anos. Outras vítimas menos graves foram atendidas em unidades de saúde ali da região de Lins e ao todo 14 pessoas tiveram algum tipo de envolvimento, né, no acidente. O ônibus estava levando os trabalhadores rurais que saíram de Guaimbê, sendo que o motorista estava no ônibus e tinha mais 12 passageiros. Então, são 13 pessoas dentro do ônibus, né? Eles estavam indo trabalhar numa fazenda de café. O caminhão estava transportando materiais relacionados à produção de alimentos. Nele estava somente o motorista. 5 pessoas foram levadas para o pronto atendimento de Guaimbê, todas receberam alta. Só o condutor do ônibus é que teve uma série de ferimentos um pouco mais graves, né? Então ele ficou em observação na UTI, porém está consciente e apresenta alguns períodos de confusão, mas segundo a nota médica está fora de risco, tá bom? Então um acidente muito grave que graças a Deus não resultou em feridos mais graves ou até mesmo em morte. Olha só, um homem multado em 28 mil reais. O que tem na cabeça um cidadão desse, né? Ele foi autuado, flagrado, autuado e multado em 28 mil reais após ser encontrado com este homem cerca de 26 aves silvestres mortas
dentro do carro no Parque Estadual Carlos Botelho, em São Miguel Arcanjo. Fato que aconteceu ontem também, quinta-feira. Segundo a Polícia Militar Ambiental, ele também estava levando 11 peixes de tamanho abaixo do permitido e outro de espécie ameaçada de extinção. Ainda segundo os policiais militares, o motorista foi localizado durante uma fiscalização na estrada do Parque Serra da Macaca, que fica na altura do quilômetro 78. Né? O Parque da Serra da Macaca, ele fica dentro de um parque estadual. E dentro do carro estavam as aves identificadas como da espécie tuim, além do pescado nativo. De acordo com a PM, após as irregularidades, ele foi multado por infrações ambientais relacionadas ao transporte irregular de fauna silvestre e pescado. Bom, gente, esse é mais um caso daqueles que dá até raiva da gente noticiar. Dá até raiva. Um homem preso em flagrante, homem, não é homem, é um saco de cocô, um saco de estrume, não dá para chamar isso de homem. Preso em flagrante após invadir, vandalizar e furtar fios de aço da residência da sua própria mãe. Ele cortou fios de cobre, né? Furtou fios da casa da própria mãe. Aí a PM foi chamada por meio do telefone 190, foi chamada pela própria vítima, pela própria mãe do excremento aí, e a polícia se fez presente ao local, lá em São Manuel, município de São Manuel. Segundo o relato da mãe, ela disse aos policiais que o filho é usuário de drogas. Quebrou uma das janelas do imóvel, fez ofensas verbais contra ela e furtou a fiação elétrica da casa. Com o apoio de equipes policiais, o suspeito foi localizado e foi levado ao pronto-socorro para a realização de exame de corpo de delito. Em seguida, as partes foram encaminhadas para a Delegacia da Mulher, onde a prisão em flagrante foi formalizada pelos crimes de furto, dano, injúria e violência doméstica. Se bobear, o que mais vai pesar contra ele aí vai ser o de violência doméstica. Ele ficou preso à disposição da justiça. Já a mulher, a senhora, optou por não solicitar medida protetiva no momento do registro. Tá arriscando, hein, senhora? Com um filho desses? A senhora está arriscando. Não adianta ter a ilusão de que seu filho é um rapaz com algum grau de consciência, que ele não é, não. Tá? Não dá nem para chamar ele de rapaz. É um animal. Eu acho que por decisão cautelar da justiça deveria ser emitida uma medida protetiva a favor dessa senhora contra este elemento. Mas enfim, né, coração de mãe é complicado. Bom, gente, vamos com as notícias aqui de Porangaba. Atenção, você que é comerciante, microempreendedor, empresário, né? A gente tem um recado aqui a pedido da Prefeitura de Porangaba, muito importante para você. A Prefeitura de Porangaba, inclusive foi publicado há pouco no site, nas redes sociais da Prefeitura, está informando que a partir do dia 1º de setembro vai fazer a emissão da nota fiscal de serviço eletrônica, a NFSE, de uma maneira diferente. Essa emissão vai passar a ser realizada exclusivamente por meio do emissor nacional da nota fiscal de serviço eletrônica, que é a NFSE. Vai ser feito exclusivamente pelo emissor da NFSE, que é o padrão nacional. Então, com essa mudança, os prestadores de serviço estabelecidos no município deverão utilizar o sistema nacional para a emissão das notas fiscais de serviço. A medida
altera exclusivamente o procedimento de emissão da nota fiscal de serviço eletrônica, sem modificar os demais serviços e declarações realizados pelo Sistema Tributário Municipal. As notas fiscais emitidas pelo sistema do município até agora, dia 31 de agosto, vão continuar disponíveis para consulta e acesso ao histórico. A Prefeitura esclarece ainda que as declarações de serviços tomados e demais declarações eletrônicas continuarão sendo realizadas do mesmo jeito, normalmente, pelo sistema municipal. Empresas enquadradas no Simples Nacional e também MEIs vão continuar efetuando o recolhimento do ISSQN de acordo com as regras de seus respectivos regimes ou quinais, quando houver imposto devido. Para empresas tributadas pelo lucro presumido ou lucro real, o documento de arrecadação municipal, que é o DAN, para recolhimento do ISSQN, vai continuar sendo gerado pelo sistema da Prefeitura. Então é só a nota que vai ser agora obrigatoriamente tendo que ser emitida, né, pelo meio do emissor nacional da nota fiscal de serviço eletrônica, que é o sistema padrão. Com o objetivo de facilitar a adaptação dos contribuintes, a Prefeitura diz que vai disponibilizar materiais de orientação em manual completo sobre o novo sistema, além de canal de atendimento via WhatsApp para esclarecimentos de dúvidas. A Prefeitura está recomendando que os prestadores de serviços e escritórios de contabilidade consultem os materiais de orientação com antecedência e se familiarizem com o emissor nacional antes do início da obrigatoriedade. Em caso de dúvidas ou necessidade de esclarecimentos, o setor de tributos da Prefeitura de Porangaba vai estar à disposição do contribuinte. Então daí basta você procurar o departamento de tributos lá na Prefeitura para ter mais informações. Ok, gente? Então esse é o recado que a Prefeitura pediu para que a gente passasse para você que é prestador de serviço, você que é empresário, você que é MEI, você que é microempreendedor, enfim, você que faz emissão de nota fiscal, fique atento. Bom, gente, agora nós vamos exibir aqui uma imagem que nós recebemos de um amigo internauta, não sei se a gente pode falar o nome dele. Bom, nem perguntei se ele queria que desse o nome dele, mas enfim. Ele passou a imagem. Se ele quiser, depois a gente coloca a matéria lá no site e dá o nome dele, mas por enquanto a gente vai preservar a identidade, né? Vamos assistir as imagens que ele registrou. Olha só. Imagens que foram registradas na quarta-feira. Quarta-feira no começo da tarde, final da manhã. O motorista trafegando. Primeiro você viu a imagem aí rápida, agora a gente desacelerou de novo para você prestar bem atenção no que aconteceu aí. Ele estava trafegando na rodovia Francisco de Almeida, que liga aqui Porangaba a Castelo Branco. Quando ali, na altura do quilômetro 5, né, lugar que infelizmente a gente já fez pelo menos 2 coberturas de acidentes fatais. Ali no quilômetro 5, um ciclista vindo na contramão. Primeiro detalhe, o ciclista acha que porque ele é ciclista ele não tem que respeitar o sentido da via. Tem. Não, estava na contramão. Foi desviar de um caminhão que estava próximo ao acostamento. Estava aguardando para fazer, né, um retorno ali, para virar ali, né? E esse ciclista foi desviar do caminhão e invadiu a pista. E você está vendo na imagem que foi registrada pelo motorista, que tem uma câmera ali fixada no veículo. E hoje em dia é até bom, viu, você ter uma câmera fixada no veículo para caso aconteça alguma coisa, você não ser responsabilizado. Porque já pensou se acontece alguma coisa com esse ciclista aí? Iam cair de pau no motorista, né?
Igual no acidente da semana passada, que tá todo mundo caindo de pau no motociclista porque ele estava sem CNH, ou não tinha CNH, e daí o motorista do carro parece que falou que não, ele veio de frente, e as imagens que a gente mostrou estão lá no nosso site, as fotos que nós tiramos, na nossa live também dá pra ver que não tem nenhum dano na frente da moto. A batida foi na traseira da moto. Então é assim, tem que ter registro. A gente tem que colocar uma câmera dentro do carro, porque o que tem de gente doida nas estradas, nas ruas, nas rodovias, não está escrito. O elemento aí, cidadão aí, ciclista, contramão, na contramão, foi desviado o caminhão que estava aguardando ali para fazer a entrada do outro lado da pista, que tem uma entrada ali, né? Ia fazer uma convergência ali. O ciclista foi desviado do caminhão, invadiu a pista e quase vai de frente com o carro. Então tá aí as imagens. A gente exibe aqui para que fique de alerta para você. E o pior, depois o ciclista fala que motorista que é folgado. Que todo ciclista adora falar que é o motorista que é folgado. Rua, rodovia não é lugar de bicicleta. Lugar de bicicleta é no acostamento, no sentido da via, tá? No acostamento e no sentido da via. E se tiver alguém obstruindo o acostamento, tem que sair por dentro do acostamento, não invadir a rodovia. Porque não tem o que fazer. Por sorte aí, a gente está mostrando aí, o motorista estava atento, não estava rápido e conseguiu evitar uma batida frontal contra esse ciclista. Por pouco não acontece uma tragédia. E se acontece, geralmente colocam sempre a culpa no motorista, né? Ah, o motorista estava correndo, o ciclista, coitado, não estava fazendo nada. O ciclista não estava correndo, claro, mas uma bicicleta não corre tanto quanto um carro, né? É claro. Aí, mas vir na contramão, ainda desviar e invadir a pista, aí é brincadeira, né? Fica aí a imagem de alerta para você. Bom, gente, agora nós vamos a um assunto delicado que aconteceu aqui na nossa cidade de Porangaba. Um assunto bem delicado. Bom, em primeiro lugar, a gente já vai deixar claro que nós recebemos autorização dos pais para falar sobre esse assunto. Autorizaram também a exibição parcial das imagens, porque, por via de regra, a gente tem que, né, descaracterizar a identidade da vítima, e também estamos de posse da cópia do boletim de ocorrência, então é fato devidamente registrado. Mas que a gente vai apresentar aqui porque, apesar de envolver menores de idade, é algo que é de interesse público, de notório interesse público, para que haja, em primeiro lugar, conscientização dos senhores pais, a conversarem e orientarem melhor e prestarem atenção na conduta de seus filhos na vida escolar. E em segundo lugar, para reivindicar providências por parte da Secretaria Estadual de Educação. Eu nem vou aqui colocar culpa ou responsabilizar a escola ou exigir alguma coisa da escola, porque eu sei que a escola recebe diretrizes da Regional de Ensino de Botucatu, que por sua vez recebe diretrizes, quando eu digo, são comandos do governo estadual, da Secretaria Estadual. Então a escola Aldo Angelini, que foi o palco deste fatídico acontecimento,
a escola Aldo Angelini está no degrau de baixo, aguardando orientações da Regional de Ensino, que por sua vez vai estar aguardando orientações da Secretaria Estadual. Bom, gente, vamos ao fato. Recebemos dos pais deste aluno de 14 anos, um adolescente, a informação de que ele foi agredido por outros estudantes. E aí a gente vê imagens de como ficou o rosto do jovem, né? Com hematomas visíveis no olho, também aqui próximo à bochecha, ao maxilar, né? A face, né? E também um corte pequeno na boca. Então as lesões são visíveis. Ah, Wellington, mas foi uma briga de escola? Isso acontece. Quem já não brigou na escola? Todo mundo, até eu já briguei na escola. Briguinha sempre teve. Mas aí o garoto se machucou. O problema é que não foi uma simples briga. O caso foi registrado pela Polícia Civil como ato infracional relacionado à lesão corporal, mas consta no boletim de ocorrência que a mãe do adolescente procurou a delegacia e relatou que o seu filho, aluno do 8º ano do ensino fundamental, já vinha sofrendo ameaças de um grupo de estudantes que frequentam a mesma unidade de ensino. Então a mãe já tinha esse conhecimento. De acordo com o relato dela, lá na polícia, registrado em boletim, durante o intervalo, um estudante teria provocado o adolescente, retirado o seu boné e arremessou o boné, jogou o boné. Na sequência, os dois entraram em luta corporal. Ainda conforme o boletim, quando a luta entre os dois, a briga entre os dois começou, outros alunos se envolveram na agressão contra o adolescente. Aí foi a hora que ele sofreu esses ferimentos. Tem esses edemas, hematomas na região próxima ao olho esquerdo, aqui na face, um corte pequeno na boca. A ocorrência aponta que pelo menos outros 5 estudantes participaram das agressões. Então me desculpe a diretoria da Aldo Angelini, mas isso aí não foi uma briga de escola, isso foi uma tentativa de linchamento. Foram 6 contra 1. 6 envolvidos contra 1. Como os envolvidos são adolescentes, os nomes não vão ser divulgados aqui. Tá? Por enquanto. Por enquanto. O caso foi registrado como ato infracional de lesão corporal. Não houve prisão em flagrante, a Polícia Civil está analisando as circunstâncias relatadas e demais elementos relacionados à ocorrência. A vítima e sua responsável, que no caso é a mãe, foram orientados pela autoridade policial quanto aos procedimentos legais cabíveis. A mãe também, através de advogado, ela apresentou um requerimento, ela vai apresentar um requerimento tanto à direção da escola Aldo Angelini, como também à diretoria de ensino regional de Botucatu. Então esse requerimento será enviado a tanto a escola quanto a diretoria de ensino. Então a mãe, eu não vou citar o nome da mãe, né, nem endereço, nada. Na condição responsável pelo aluno menor de 14 anos, matriculado na instituição, no 8º ano do ensino, no 8º ano, a período matutino, ela vem respeitosamente apresentar pedido de providências urgentes e instauração de processo disciplinar em razão dos fatos graves. Dos fatos, ela narra aqui no requerimento o seguinte:
no dia 10 de agosto, durante o horário do intervalo escolar, ambiente sob total guarda, vigilância e responsabilidade desta instituição de ensino, o referido aluno menor foi violentamente agredido de forma física e verbal por um grupo de 6 adolescentes, identificados inicialmente como alunos dessa mesma escola com idades entre 15, 16 e 17 anos. A agressão, que configurou um linchamento em grupo, 6 contra 1, foi o mesmo que eu falei agora aqui, hein? Isso foi uma tentativa de linchamento. Resultou em diversos hematomas e lesões físicas pela cabeça do aluno, conforme atestado em laudo clínico emitido pela Santa Casa de Porangaba, anexo a este documento. Além disso, o aluno vinha sofrendo ameaças contínuas por parte dos referidos agressores. A instituição está a par de todas as ameaças, relata o requerimento da mãe. Ocorre que, diante da extrema gravidade do ocorrido, a coordenação, direção desta escola limitou-se a registrar o fato em um caderno interno de ocorrências, sem adotar qualquer medida protetiva imediata em favor da vítima, ou aplicar sanções restritivas severas aos agressores, agindo com evidente omissão e negligência diante de um ato infracional grave ocorrido em suas dependências. Repito aqui, são palavras redigidas no requerimento da mãe, tá? Não sou eu que estou falando, não. Mas eu vou falar já, vou dar minha opinião também, tá? Que mais? Aí ela fala sobre os fundamentos jurídicos. Dos fundamentos jurídicos. A conduta omissa da escola viola o artigo 53, inciso 5 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que garante o direito de acesso e permanência na escola, bem como o direito de ser respeitado por seus educadores. Mais do que isso, a escola falhou no seu dever de guarda e segurança, gerando responsabilidade civil objetiva do Estado pela integridade física dos alunos sob a sua tutela. Ademais, a indicação do CEE número 175/2019 do Conselho Estadual de Educação de São Paulo é explícita ao prever que atos de indisciplina ou atos infracionais que implicarem risco à integridade física, psíquica ou moral de outrem ou do coletivo justificam a aplicação de medidas disciplinares severas, incluindo o afastamento preventivo e a transferência por questão disciplinar, visto que a permanência dos agressores inviabiliza a permanência da vítima no mesmo espaço escolar. 3. Dos pedidos. Sobre os pedidos, diante de todo o exposto, requer-se urgentemente de Vossa Senhoria 1. O afastamento preventivo imediato dos 6 adolescentes agressores das atividades escolares regulares ou sua suspensão, a fim de resguardar a integridade física e a saúde psicológica do meu filho, permitindo que ele volte a frequentar as aulas em segurança. 2. A convocação extraordinária e imediata do Conselho de Escola para a instauração de um processo administrativo disciplinar, visando a aplicação da transferência por questão disciplinar compulsória dos agressores para outra unidade da rede pública. E 3. O registro imediato do caso no sistema digital Placom, plataforma Conviva São Paulo, da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, enviando-me o comprovante do registro. 4. O fornecimento de cópia de toda a documentação gerada pela escola sobre o caso, inclusive a ata do caderno interno, onde o fato foi inicialmente registrado. Informa-se que o caso já foi levado ao conhecimento do Conselho Tutelar de Porangaba e que está sendo lavrado o respectivo boletim de ocorrência perante a Polícia Civil, que foi o que a gente acabou de apresentar agora aqui, apuração do ato infracional análogo aos crimes de lesão corporal e ameaça. Nesses termos, pede e aguarda deferimento e resposta por escrito no prazo de 48 horas, sob pena de responsabilização civil, administrativa e criminal da direção escolar por omissão.
Eu tentei entrar em contato com uma pessoa lá da escola Aldo Angelini, não vou citar o nome, e a pessoa garantiu que a escola não pode compartilhar informações para não disseminar comportamento. Que essa foi a primeira vez que houve algo nesse sentido na unidade escolar, que está sendo buscado se entender o que realmente causou tudo, e alinhando ações com os especialistas do programa Conviva Seduc, para tentar assegurar que não se repita. Bom, eu vou comentar aqui sobre o que eu acho de tudo isso, porque é assim, não vamos comentar para que o ato não se repita, para não gerar, como pode-se dizer, para não se gerar a repetição de fatos ou incentivo a esses fatos. Isso não é uma boa escolha, não. Aliás, não vai acarretar em nada. O que vai acarretar em alguma coisa, e compete à Secretaria Estadual da Educação, porque eu sei que a escola segue as diretrizes da Secretaria Estadual, então vamos cobrar já quem dá as cartas, né, que é a Secretaria Estadual. Uma Secretaria Estadual que, por sinal, eu sempre falo de um pouco de política aqui, a gente fala da política da esquerda e da direita, né? E eu já falei por diversas vezes, é ano de eleição, hein? Agora, 45 dias, pouco menos, né? Já vai ter eleição para governo, presidente, deputado, senador. E tá começando agora, graças a Deus, um pouco menos do que na outra eleição, né, para presidente, mas está começando aquela briguinha direita, esquerda, não entra mais nessa não tem mais essa de direita e esquerda. Olha, no governo de São Paulo nós temos um movimento de direita, um governo de direita, é o que se diz, né? Bom, vamos ver se é um governo de direita de verdade. Vamos ver? Se a Secretaria de Educação vai tomar a conduta do que eles pregam. Porque a direita prega a maioridade penal, a responsabilização pelos seus atos, a meritocracia. Né? Vamos ver então se alguma decisão vai ser amparada, vai ser tomada nessa pregação que existe, né, da direita. Mas acontece que não vai. Vai ser passada a mãozinha na cabeça, igual a esquerda faz, é por isso que eu falo. É por isso que eu falo. Não existe esse negócio de direita e esquerda no Brasil. Você briga com seu amigo, discute por causa de política, vai mudar. Pode mudar o nome do que vai entrar. Mas não vai mudar, vai mudar só o nome. As políticas serão as mesmas. Se for um governo realmente... se a gente está falando de cumprir o que se fala, esses seis aborrecentes, porque esses daí são aborrecentes, esses 6 que agrediram, eles seriam expulsos da rede pública de ensino. Porque se bobear, ainda vão lá na escola e recebem os R$200 do pé de meia. Tem os R$200, recebe 200 para estudar, é o pé de meia. Se eu não estudasse, eu recebia o pé de bunda, o pé na bunda. Ou era o pé, ou era umas varadas, ou era uma chinelada, mas não era nada de pé de meia, não. Era pé lá embaixo mesmo. Agora não, você recebe o dinheiro, vai para a escola, fica montando uma ganguezinha para provocar os outros, provoca, aí junta 6 para bater em um. Se não tomar uma medida realmente pesada contra esses 6,
Porque eles são bons para brigar. Já tem entre 15, 16 e 17 anos. Eu com 12 anos já trabalhava. Com 15, 16, 17 anos já pode arranjar um empreguinho. É o que a direita prega, hein? Responsabilização pelos seus atos, diminuição da maioridade penal, meritocracia. Com 15, 16, 17 anos já podem arranjar um emprego e, se quiserem estudar, paguem um ensino particular. Mas na rede pública cometeu uma agressão como essas, não pisa mais dentro de uma escola da rede pública. É simples assim. Não é para disseminar o comportamento? Então só não se dissemina comportamento com penas severas. É o que acontece no nosso Brasil. Sabe o que acontece no nosso Brasil? O cara que comete um sequestro ou um latrocínio, ele não começou direto com o sequestro ou com o latrocínio. Ele começou com uma receptação, um furto. O cara que comete tráfico de drogas, pode ver, a maioria dos casos, ele não começou direto com o tráfico. Antes ele foi pego com porte, com posse de droga. Né? O cara que é pego assaltando um banco, fazendo parte daquela quadrilha que assalta banco, aquele como é que chama? O novo cangaço. Ele não começou naquilo, ele começou com um porte de arma. Então é assim, a lei é permissiva nos crimes leves, o elemento vai vendo que a lei é permissiva, é branda, ele fala, não vai dar nada mesmo. Eu quero saber, eu fiquei só 2 meses preso. Eu vou partir, fiz um furto, fiquei 6 meses preso. Eu vou roubar, vou pegar uma arma e vou roubar. Que no máximo eu vou ficar 1 ano e meio ou 2. Já tem progressão de pena. E lá vai ter comida, bebida, banho de sol. E é assim que funciona, né? Infelizmente, pelas leis serem permissivas com as pequenas infrações, é que infrações mais graves, mais sérias vão acontecer. Então eu pergunto, Secretaria Estadual da Educação, agora foram 6 alunos que agrediram um, com ferimentos no rosto, na cabeça, poderia ter gerado um traumatismo craniano ou até coisa pior. Vocês vão tomar alguma atitude severa? Ou vocês vão aguardar que na próxima sejam 15, 20 alunos agredindo um? Que no lugar de ferimentos seja, Deus o livre, um óbito? E que no lugar de ser noticiado num simples jornal regional, que é o Cubo Notícias, vocês vão querer virar manchete de uma Globo, de uma Record, de um programa como Brasil Urgente, Cidade Alerta. E aí? Porque para não disseminar o comportamento, só com pena severa. Que compete a tomar essa decisão, não vou cobrar a escola, porque eu sei que a escola depende de diretrizes da Secretaria Estadual. Então vamos cobrar quem faz as diretrizes, quem dá as cartas. Secretaria Estadual de Educação, compete a vocês darem as cartas neste caso. Permissibilidade, omissão ou punição exemplar? Vamos aguardar. Vamos ver se vocês também não vão... é de menor, vão dar tapinha na cabeça. Coitadinho. Né? Porque vocês falam que vocês são da direita. Vamos ver se vocês não vão fazer a mesma coisa que a esquerda faz. Né? Porque no discurso todo mundo é bom, é bravo, é foda. Chega na hora. Bom, vamos mudar de assunto. Vamos falar de uma coisa mais leve. Anota na sua agenda aí nesse final de semana. Vem a tradicional festa de São Roque aqui em Porangaba.
É a festa de São Roque, da paróquia de Santo Antônio. Você já pode anotar aí na sua agenda, porque hoje, às 8 da noite, às 20 horas, tem quermesse lá no salão paroquial, com venda de bolinho, de frango. É aquele capote, o bolinho de frango, que o pessoal chama de capote. Que o pessoal lá de Tapetininga fala que é tradição deles. De Tatuí, o pessoal fala que é deles. O pessoal de Tapetininga e Tatuí briga para saber quem que inventou o bolinho de frango. Foi ali no meio, foi ali na Enxovia que criaram. Pronto, fica no meio dos dois municípios. Pronto, Então vai ter aquele delicioso bolinho de frango, que é o meu salgado predileto, era do meu pai também. Pastel, cuscuz, doce, bolo, refrigerante e suco. Vai ter festival de prêmios e o famoso binguinho. Amanhã, sábado, vai ter ao meio-dia, a partir do meio-dia, venda de assados lá no forno da paróquia de Santo Antônio. Às 20 horas, 8 da noite, amanhã, sábado, quermesse no salão paroquial, com comidas típicas. Vai ter o bolinho, pastel, cuscuz, tem o festival de prêmio e o binguinho. E domingo, a partir do meio-dia, tem o almoço de São Roque. Tem arroz, feijão, macarrão, leitoa e frango assados. E venda de assado também no forno. Às 14 horas começa o leilão de prendas e prendas vivas. Vai ter o leilão aí de vários brindes e também das prendas vivas, que é tradicional também na festa de São Roque, às 14 horas de domingo. Então, você está convidado para saborear as delícias, prestigiar e ajudar a paróquia de Santo Antônio, que está promovendo neste final de semana a tradicionalíssima festa de São Roque 2026. É isso, gente. O Jornal ACN de hoje vai ficando por aqui. Agradeço você pela sua audiência e pelo seu carinho. Forte abraço a você, bom final de semana e até a próxima.